Então hoje, como todos já percebemos, a liturgia nos apresenta dois momentos bem distintos, que nós celebramos a primeira parte lá fora, onde nós celebramos a entrada de Jesus em Jerusalém. Lá para o ano 100 já se celebrava. E no norte de Jerusalém se celebrava também já a paixão. E então a tradição juntou essas duas formas de celebrar e juntou numa celebração só. Então hoje nós chamamos Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Por quê? Para já ir nos colocando neste clima de Semana Santa. É importante a gente ter isso em mente. Estamos na Semana Santa. E o que é a Semana Santa para nós? Nós precisamos então fazer um exercício, um esforço, para descobrirmos que nós precisamos vivê-la com intensidade. O mundo de hoje não quer isso. O mundo de hoje quer que nós vivamos bagunçando, fazendo tudo o que nós fazemos e até pior. Mas a igreja, ela pede não. Vamos recordar o sofrimento de Jesus, que morreu por mim, morreu por você, e ele merece o nosso silêncio, a nossa meditação, a nossa oração, não é verdade? Ele merece, Portanto, é uma semana que nós precisamos nos colocar mais em silêncio, em meditação. Depois, as outras semanas todas têm para se divertir à vontade, mas nós precisamos então fazer uma semana diferente. Então, essa semana nos ajuda a meditar sobre a nossa vida, por exemplo. Como que eu estou vivendo o meu batismo? Porque essa semana vai culminar no final do tríduo pascal, no sábado santo, onde celebraremos o nosso batismo. E aí vem a pergunta, como que eu estou vivendo o meu batismo? No sábado santo nós vamos renovar as nossas promessas batismais. Então já vai fazendo esse exercício de reflexão, de meditação. E esse Cristo que entra em Jerusalém, é o mesmo Cristo que vai sofrer, que vai morrer, mas também que vai ressuscitar. Ele precisou passar por esse momento de sofrimento. Por quê? Porque foi pelo seu sofrimento que ele redimiu a cada um de nós. Isso já foi pré-anunciado, Vejo aqui a primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 50. Nós temos ali o canto do servo sofredor. Esse poema de Isaías, escrito muitos anos antes de Cristo, conta de um homem do sofrimento, um homem das dores, um homem que até mesmo não desviou o seu rosto de bofetões, cusparadas, até ofereceu a face para arrancarem a barba. Vejam só o sofrimento desse servo, o servo de Deus. E a tradição então viu nesse canto de Isaías, do servo sofredor, a figura de Jesus Cristo, que veio sofrer por cada um de nós. E aí São Paulo também na segunda leitura, na carta aos Filipenses, ele vai fazer um hino cristológico. Ele vai dizer, Jesus Cristo sendo Deus, não fez do ser divino uma usurpação. Ou seja, ele não se aproveitou disso, porque Jesus Cristo ele poderia muito bem ter falado, agora eu sou todo poderoso, agora eu vou governar com cetro de ouro, todo mundo vai ter que me obedecer. Jesus Cristo fez isso? Não fez, Poderia tê-lo feito? Poderia, mas o seu reino acabaria em nada. Ele preferiu governar através da humildade, da mansidão e do silêncio. Nesse evangelho é impressionante o silêncio de Jesus. Mas São Paulo então vai dizer, Jesus existindo sob condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte. Ele se fez o último dos últimos. Obedeceu até a morte, humilhando-se, tornando-se igual aos homens,
encontrado com aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente até a morte. Ou seja, ele se aniquilou completamente. E aí então a segunda parte desse hino é belíssima. Por isso, Deus o exaltou. Jesus que se humilhou até a morte de cruz, que era a pior das mortes que tinha, a morte dos bandidos, Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por isso, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua bendiga o nome de Jesus. E toda língua proclame: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que hino belíssimo que São Paulo então escreve na carta aos Filipenses. Esse Jesus então que veio para nos salvar através da humildade, humilhou-se a si mesmo e Deus o exaltou. É por isso que recorda aqui uma passagem do Evangelho que vai dizer: quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então Jesus se humilhou. Ele ensina então que é pela humildade, que ele transforma a humanidade, transforma o coração das pessoas. É isso que nós devemos também aprender de Jesus. E nesse evangelho nós vemos aí todo o processo de julgamento de Jesus, Pilatos, Herodes, os escribas, os fariseus, e Pilatos fica impressionado com o silêncio de Jesus. Jesus sabia que ia acontecer com ele. Ele que pregou o bem, vive fazendo o bem, mas olha o que ele recebe em troco. Por isso o silêncio. Esse silêncio de Jesus, ele deve ser refletido no nosso silêncio também. Por isso que eu pedi, para que a gente faça dessa semana uma semana de mais silêncio. Por quê? É no silêncio que nós escutamos a voz de Deus. Deus não fala no barulho. Não fala. É por isso que quase ninguém escuta Deus mais. A gente faz muito barulho. E Deus fala no silêncio. Por isso que nós fomos convidados ao longo dessa quaresma a fazer o nosso momento de deserto. No deserto é um lugar do silêncio. Fazer silêncio no nosso coração para a gente ir refletindo sobre a nossa vida. Então esse silêncio de Jesus, que Pilatos ficou impressionado, nos mostra que nós precisamos fazer um pouco mais de silêncio. E é por isso que na nossa liturgia, vocês vão ver que ao longo da Semana Santa, alguns momentos da liturgia são do silêncio. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, a celebração das 15h, o padre entra, deita no chão, faz uma profunda prostração e fica em silêncio. Aí todo o povo também, juntamente com o padre, faz aquele profundo silêncio. E depois, no final da celebração das 15h, também todos saem em silêncio. Esse silêncio, gente, ele é muito importante. Ele fala muito mais do que 1000 palavras. É por isso que Jesus Cristo, então, nas horas piores que tinham, ele, ao invés de falar, ele fez silêncio. Então precisamos do silêncio. Não só para ouvir a voz de Deus, mas para ouvir o nosso coração também. E outra coisa impressionante nesse evangelho é que das meio-dia até as 15h, durante o processo de julgamento de Jesus Cristo, o mundo estava envolto em trevas. Ou seja, as trevas vêm quando nós julgamos sem critério algumas pessoas. Quando a gente fala mal, quando a gente julga, eles estavam julgando Jesus pela sua bondade. Então, muitas vezes, nosso coração está envolto em trevas. E no final desse evangelho, outra coisa que passa desapercebido também, não só a cortina do santuário rasga-se de alto a baixo, como também muitos corpos dos santos se levantam dos túmulos. Já tinha percebido isso na leitura? Muitos santos ressuscitam naquele dia e são vistos na cidade por muita gente.
e que deram testemunho disso. Ou seja, pela morte de Jesus, nós como santos precisamos ressuscitar para uma vida nova. É por isso que toda a Semana Santa vai nos conduzir para a Páscoa, ressurreição de Jesus e nossa. Por isso a importância de participar da Semana Santa, do Domingo de Ramos, da quinta-feira, onde nós vamos lembrar a instituição da Eucaristia, e ali então Cristo lava os pés dos apóstolos, simbolizando que nós devemos estar a serviço. Depois, na Sexta-feira Santa, aquele momento de adoração da cruz, mas não adoramos a cruz, mas o Cristo que morreu nela, porque Ele faz da cruz, que era um instrumento de tortura, um instrumento de salvação. Depois, à noite, na sexta-feira, nós vamos fazer a nossa procissão de Jesus morto pelas ruas da cidade, simbolizando que nós queremos enterrar o nosso Mestre, mas não só enterrá-lo, mas também no outro dia iremos voltar para celebrarmos a vigília, onde nós iremos já no silêncio, na espera, esperar pela ressurreição. Enquanto esperamos, renovamos o nosso batismo. E aí no domingo de Páscoa celebramos a alegria, a explosão de alegria pela ressurreição em nós. Portanto, convido a todos, a participarmos com amor, com carinho e, ao mesmo tempo, com profundidade, de todos os ritos. Os ritos da igreja são muito ricos e nos ajudam, então, a entrar nesse clima. Veja um salmo que Jesus cantou na cruz, que foi cantado. Meu Deus, por que me abandonaste? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Às vezes muitas vezes sentimos o abandono de Deus, mas Deus não nos abandona. A impressão que dá é que Ele nos abandonou, mas Deus, Ele permite o nosso sofrimento para que nós possamos nos fortalecer. Por isso que esse salmo ressoe em nossos corações. Que sofrimento você está passando agora? Coloque seu sofrimento na cruz de Jesus, que sofreu por mim e por você. Um sofrimento atroz. Ele quase não aguentou, mas ele foi até o fim. Que esse sofrimento então seja para nós fortaleza.